Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Iniciemos então esse sábado pedindo a sua proteção sobre nós, sobre nossos povos latinos, para que ela, como mãe, interceda por todos nós, principalmente neste tempo de pandemia. Que Nossa Senhora, a mãe da América Latina, nos abençoe e nos proteja. Hoje nós estamos então prosseguindo a nossa caminhada nos Atos dos Apóstolos. Estamos no último capítulo do nosso livro. Falando de Paulo, Lucas, na verdade, está falando do destino do cristianismo. É necessário que Paulo chegue até Roma, onde já há 20 anos existem comunidades cristãs. Paulo tem muita preocupação pelo modo como essas comunidades o receberiam. Anos antes, ele já havia preparado a sua visita com a longa carta aos Romanos. O que acontecerá agora ao chegar? É isso que nós veremos então hoje. Preparemos então nosso coração, façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto hoje é o capítulo 28, os versículos de 11 a 22. Diz o seguinte: Depois de 3 meses, zarpamos num navio alexandrino que passara o inverno na ilha e tinha o Dióscuros como emblema. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Daí, seguindo a costa, chegamos a Régio. No dia seguinte soprou o vento sul, e em 2 dias chegamos a Putéoli. Encontramos aí alguns irmãos, e fomos confortados, permanecendo com eles durante 7 dias, e assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham ouvido falar a nosso respeito, e foram até o fórum de Ápio e as 3 tabernas para nos receber. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se reanimou. Quando entramos em Roma, foi permitido que Paulo morasse em casa particular, junto com o soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou as lideranças dos judeus. Quando estavam reunidos, disse-lhes: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contrário ao nosso povo, nem aos costumes de nossos antepassados, vim preso desde Jerusalém, entregue às mãos dos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não havia nada em mim que merecesse a morte. Mas os judeus se opuseram e fui obrigado a apelar a César, não porém como se tivesse algo de que acusar minha nação. Por isso mesmo pedi para ver vocês e lhes falar, já que é por causa da esperança de Israel que estou carregando esta corrente. Eles responderam a Paulo: Nós não recebemos carta nenhuma da Judéia falando sobre você, nem chegou nenhum irmão contando ou falando algo de mal contra você. No entanto, gostaríamos de ouvir de você mesmo o que pensa, pois sabemos que esta seita encontra oposição em toda parte. Palavra do Senhor, graças a Deus. A estadia em Malta foi longa, provavelmente os 3 meses de inverno, tempo em que o mar ficava fechado, pois a navegação era praticamente impossível. Não temos notícia do que aconteceu nesses 3 meses. Ao cabo deles, Paulo e os outros prisioneiros embarcaram no navio de Alexandria. O relato de viagem é breve. De Malta chegam a Siracusa, na Sicília. Daí alcançam Régio e a seguir chegam ao final em Putéoli,
a atual Pozzuoli. Puteoli era na época o grande empório que abastecia Roma. Aí se concentrava todo o movimento marítimo que provinha do Oriente. Era também o lugar de uma colônia de judeus, e pelo que o texto refere, aí havia cristãos. Teriam provindo de Roma ou viviam em contato com as comunidades de Roma? Nós não sabemos. O fato é que Paulo goza de regime especial que lhe permite passar uma semana com a comunidade. A característica fundamental das comunidades, segundo Lucas, é a da acolhida fraterna. Isso aconteceu muitas vezes na vida de Paulo, o missionário itinerante. É na fraternidade que se reconhece o distintivo cristão, fermento revolucionário que vai cancelando todas as fronteiras que separam as pessoas. A meta do cristianismo é a humanidade como um todo, em que cada um se reconhece como irmão do outro. Na comunidade cristã, portanto, está o germe do cidadão cósmico, do homem aberto ao universo. De Puteoli, Paulo parte para Roma. Na longa jornada, os cristãos de Roma, certamente avisados pelos cristãos de Puteoli, vêm ao seu encontro no Fórum de Ápio, a 66 quilômetros de Roma, e em 3 tabernas, a 49 quilômetros. É um grande momento para Paulo. Como dissemos, há muito tempo ele suspirava por esse encontro com muita apreensão. O que pensariam dele e de sua atividade? Teriam os judeus de Roma contaminado seu nome com calúnias? Parece que o encontro foi muito positivo, pois Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Apesar da escassez de notícias, essas duas expressões parecem dizer que tudo correu bem. Ao chegar a Roma, Paulo goza da chamada custódia militar. Podia morar em sua própria casa, no caso alugada, e fruir de certa liberdade. Um soldado vigiava constantemente. Para assegurar isso, o braço direito do prisioneiro devia ficar algemado ao braço esquerdo de um soldado, o que, porém, não impedia Paulo de falar, escrever e sair. É o cristianismo vigiado, sinal do testemunho autêntico. Paulo, ou Lucas, tem grande preocupação com os judeus. 3 dias depois de chegar a Roma, Paulo convoca os chefes locais dos judeus. Mais uma vez temos a inocentação de Paulo e do cristianismo diante do judaísmo. Repete-se o que acontecera com Jesus, preso pelos judeus e entregue ao poder romano. O caminho de Jesus continua na vida do discípulo. Paulo procura justificar a sua situação. Diz que é por causa da esperança de Israel que ele se encontra preso. De que esperança se trata? Do messianismo realizado em Jesus? Da ressurreição? Provavelmente as duas coisas. O importante para Lucas é que o cristianismo seja mostrado como prolongamento e realização do judaísmo autêntico. Se os judeus não aceitaram o cristianismo, a culpa é deles mesmos. Percebemos aqui uma das preocupações fundamentais da obra de Lucas. O cristianismo não é mera seita judaica, mas a plena realização daquilo que a religião judaica esperava. Os chefes judeus de Roma são lacônicos e simplesmente lavam as mãos dizendo que não sabemos nada do que está acontecendo. O que soa altamente impossível. Paulo já estava em processo há 2 anos e a sua atividade já fora posta em discussão há pelo menos 15 anos. Será que em Roma, a capital do mundo na época, não chegara nenhuma notícia? Parece que os judeus queriam ver diretamente a coisa. As palavras que dirigem a Paulo são de suspeita. Sabemos que essa sua seita está encontrando oposição em toda parte. Suspeita que, ao mesmo tempo, desmerecimento. Estranho que Paulo tenha procurado em primeiro lugar os judeus. Seriam eles tão influentes em Roma? Ou isso corresponde ao esquema de, em primeiro lugar, se dirigir aos judeus e só depois aos pagãos? Creio que essa chegada de Paulo em Roma nos coloca diante de uma situação muito forte que as primeiras comunidades cristãs viveram.
um cristianismo vigiado. Ainda hoje, muitos cristãos são vigiados. Você consegue identificá-los? Onde que os cristãos hoje são vigiados por causa do Evangelho? Vamos pensar, vamos refletir neste dia e ver onde que há cristãos vigiados por causa do Evangelho. Na próxima terça-feira, nós estaremos encerrando, então, os estudos dos Atos dos Apóstolos. Faremos uma live final de encerramento, que será às 7h30 da noite, no YouTube da nossa fraternidade. Então, você é convidado a participar conosco, fazer a síntese desse estudo tão bonito que fizemos ao longo desses dias sobre os Atos dos Apóstolos. Será na próxima terça-feira, às 19h30, no YouTube da nossa fraternidade. Mais próximo, estarei enviando para vocês o link de acesso para que nós possamos fechar com chave de ouro essa reflexão sobre os Atos dos Apóstolos. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.